Boa noite. Boa noite. Incêndio na Cinemateca em São Paulo destrói 1000 rolos de filme com registros históricos. Na entrega de unidades do Minha Casa Minha Vida, Dilma anuncia revisão do programa por causa da crise. Depois de 3 anos, denúncia contra Renan Calheiros vai ser julgada no plenário do Supremo. Relato de transmissão sexual do Zika vírus preocupa a Organização Mundial da Saúde. Greve de 2 horas nos aeroportos cancela mais de 170 voos em todo o país. E a procura por adereços e fantasias de carnaval movimenta o comércio popular. Depois do incêndio do Museu da Língua Portuguesa no final do ano passado, um outro marco cultural da cidade de São Paulo pegou fogo. As chamas destruíram nesta madrugada parte do acervo da Cinemateca Brasileira, na Vila Clementino, zona sul da capital. Cerca de 1000 rolos de filme foram queimados. A Cinemateca reúne o maior acervo audiovisual da América Latina. Desde que foi criada, esta é a 4ª vez que o local sofre um incêndio. Um susto logo cedo. Que eu vi só muita fumaça aqui. Olhando assim para a fachada da Cinemateca Brasileira, não dá mesmo para imaginar que houve um incêndio aí dentro. É que a edificação onde o fogo começou fica nos fundos, isolada do restante do complexo, exatamente porque os rolos de filme conservados lá são feitos de nitrato de celulose, uma substância que entra fácil em combustão quando em alta temperatura ou em estado avançado de deterioração. Essa, por sinal, é apontada pelos bombeiros e pela coordenação da Cinemateca como a causa do incêndio. O galpão foi projetado especificamente para não permitir que as chamas se alastrem, mas a coordenadora geral explica que não há como evitar o início dos incêndios. É um movimento no sentido de não deixar espalhar, mas evitar, assim, categoricamente, esse material não permite. O fogo mobilizou 8 equipes dos bombeiros nesta madrugada. Eles controlaram o incêndio rapidamente e não houve vítimas. Os trabalhos da perícia aconteceram ao longo do dia. A Cinemateca não tem seguro nem alvará de funcionamento dos bombeiros. É um alvará que está solicitado para estar sendo atualizado. Estamos esperando autorização para poder fazer algumas reformas aqui. Autorização da Compresp, me parece, da Prefeitura. Ele já passou por um laudo dos bombeiros, estamos precisando dessa autorização para começar a obra. Cerca de 1000 rolos de filme foram queimados, o equivalente a 500 títulos. A maioria eram cinejornais, mas havia também curtas e longas metragens. Mas a coordenação diz que boa parte, se não a totalidade desse conteúdo queimado, passou por duplicação, o que garante que eles têm cópias. Este diretor de cinema chegou assim que soube do incêndio, preocupado que uma cópia de seus filmes pudesse ter sido queimada. Deu essa notícia aí, né? Incêndio na Cinemateca. Olha, meu coração deu um salto assim. A Cinemateca Brasileira reúne o maior acervo de filmes da América Latina, com 250 mil rolos de 45 mil títulos. Esse acervo já pegou fogo 3 vezes no passado, em 1957, 69 e 82. Em todas essas vezes, o motivo foi o mesmo de hoje, autocombustão dos rolos. A Cinemateca só deve reabrir para o público na semana depois do Carnaval. Decisão da Justiça proíbe a Prefeitura de São Paulo de impedir o trabalho dos motoristas do Uber e apreender os carros que trabalham com o aplicativo. A medida foi tomada após taxistas atacarem veículos de motoristas que trabalham com o aplicativo Uber em uma festa nos Jardins na semana passada. Cabe recurso. Na decisão, o desembargador Fermino Magnani Filho diz que não dá para proibir o uso de novas tecnologias e que a briga entre taxistas e motoristas do Uber traz riscos de lesões graves e irreparáveis. Ele cita ainda um vídeo no qual o presidente do Sindicato dos Motoristas das empresas de táxi do estado de São Paulo, Antônio Matias, aparece fazendo ameaças aos motoristas do Uber. A Uber não vai trabalhar em São Paulo, Haddad. A Uber só vai trabalhar em São Paulo se for no modal táxi. No carro particular, nós não vamos permitir, senhor prefeito. Antônio Matias mudou a versão e disse que a categoria não é contra o aplicativo, mas que não concorda com a maneira como o Uber vem sendo regulamentado.
Aeroviários e aeronautas fizeram greve hoje em 12 aeroportos do Brasil durante 2 horas. Ao todo, segundo a Infraero, a paralisação provocou atrasos em 374 voos e 172 foram cancelados em todo o país. Só em São Paulo, no aeroporto de Congonhas, segundo a Infraero, das 6 da manhã ao meio-dia, 37 voos atrasaram e outros 37 foram cancelados. As companhias aéreas orientam os clientes a remarcar as passagens ou pedir o reembolso. De acordo com o Sindicato dos Aeroviários no estado de São Paulo, a categoria pede aumento de 12% nos salários para repor a inflação acumulada num período de 12 meses, mais 2% de produtividade. As empresas oferecem 11% de reajuste, parcelados em 2 vezes. Segundo os aeroviários, se não houver acordo, as paralisações devem ser retomadas no dia 12 de fevereiro. Integrantes do movimento Passe Livre realizam neste momento uma aula pública em protesto contra o aumento das tarifas no transporte público na cidade de São Paulo. Desta vez, os manifestantes não vão caminhar pelas ruas. A repórter Carla Rodeiro acompanha a manifestação e tem mais informações para a gente. Carla. Olha, a reunião convocada pelo MPL, chamada de aula pública, porque tem alguns palestrantes, começou agora há pouco, com quase 2 horas de atraso. Isso porque estava muito vazio e o movimento Passe Livre estava esperando que as pessoas ainda viessem. Neste momento, pouca gente ainda concentrada na escadaria do Teatro Municipal. Bem, a ideia desse encontro é discutir sobre o preço da tarifa com trabalhadores do transporte público. Então, ali, entre os palestrantes, ali nas cadeiras, além de representantes do movimento Passe Livre, estão um metroviário, que não fala em nome do sindicato da categoria dele, e também um motorista de ônibus que foi demitido na greve de 2014. Bem, no último ato, na quinta-feira passada, do MPL, os manifestantes ficaram à espera do prefeito Fernando Haddad e também do governador Geraldo Alckmin, convidados também para falar, para discutir sobre o preço da tarifa. Nenhum dos dois compareceu ou mandou representante para a reunião, já naquele momento bastante esvaziada. Algo bem distante das multidões que tomaram as ruas de São Paulo e depois de tantas outras cidades brasileiras em 2013. Veja na reportagem de Fernanda Azevedo. O movimento desperta reações contrastantes na cidade. Eu acho que seria o certo, eu acho que os estudantes nem pagar a tarifa. Eu acredito que aqui é difícil, é muita gente nesses ônibus, né? Eu acredito que a luta deve sempre existir quando ela é em prol de um bem coletivo. A luz aumentou, ninguém protestou. O gás aumentou, ninguém protestou. Ninguém protesta sobre isso. Agora só por causa de 20 centavos o pessoal quer protestar? Pondo a população em risco, a cidade para, não tem necessidade disso. Nos últimos anos, quando as tarifas de ônibus, trens e metrô subiram, eles saíram às ruas. Esse ano não foi diferente. Foram 7 manifestações, desde o reajuste de R$ 3,50 para R$ 3,80 no início de janeiro. Uma média de 2 atos por semana, que no começo reuniam de 3 a 5 mil pessoas, segundo a PM, e de 10 a 15 mil, segundo o movimento. A última, no dia 28 de janeiro, não teve mais que 300 pessoas. Para Letícia, estudante que é uma das porta-vozes do Passe Livre, a violência policial reduziu a adesão. Em pelo menos 5 atos, houve confrontos entre policiais e manifestantes. Não é fácil dar com a repressão não é algo legal, não é democrático, né? As pessoas estão aí na rua para reivindicar um direito delas que estão sendo tirados, que é o direito de ir e vir, né? Toda vez que aumenta a tarifa, mas elas são excluídas da cidade. Em 2013, quando as tarifas subiram de R$ 3,00 para R$ 3,20, o movimento Passe Livre ainda era pouco conhecido aqui em São Paulo. Mas as manifestações ganharam força e se espalharam pelo Brasil inteiro. Vem pra rua! Vem pra rua! Vem pra rua! Vem pra rua! E em menos de 20 dias, o prefeito e o governador revogaram o aumento. No caso do metrô e do trem, nós vamos revogar o reajuste dado, voltando à tarifa original de R$ 3,00. Desde então, o valor das passagens do transporte público aqui em São Paulo já subiu 2 vezes, em 2015 e agora em 2016. E por enquanto não há sinais de que dessa vez as autoridades vão recuar.
Na semana passada, o MPL convidou o prefeito Fernando Haddad e o governador Geraldo Alckmin para um encontro em frente à prefeitura. Mas eles não compareceram. O Passe Livre diz que não vai desistir da pauta, mesmo com um número menor de manifestantes. O tarifa zero é a nossa pauta em essência, mas agora a gente está pautando a revogação imediata dos 30 centavos. Então é sempre uma tentativa aí de, quando vir a falar em público, desqualificar o movimento e não pautar aí o que a gente está querendo discutir de fato. A defesa do senador Delcídio do Amaral, do PT, preso desde novembro, pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da gravação que o incriminou. A gravação foi feita no início de novembro por Bernardo Cerveró, filho do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, preso e condenado na Operação Lava Jato e que já fez acordo de delação premiada. A defesa de Delcídio diz que a gravação foi uma armadilha para que o senador fosse flagrado tentando atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Na conversa gravada, Delcídio tenta convencer Bernardo a impedir a delação premiada de Cerveró. Em troca, oferece ajuda para o ex-diretor da Petrobras fugir do país e também uma mesada de R$50 mil para Cerveró não citá-lo no depoimento. Além de Bernardo e Delcídio, estavam na reunião gravada o chefe de gabinete do senador, Diogo Ferreira, e o advogado de Cerveró, Edson Ribeiro. Os advogados de Delcídio argumentam que o objetivo de Bernardo não era se defender, mas induzir o senador, e que ele agiu como um agente infiltrado ao gravar a conversa, o que deveria ter sido autorizado pela Justiça. A defesa diz ainda que Delcídio jamais pretendeu perturbar as investigações e que não foi ele que ofereceu ajuda financeira, mas sim a família de Cerveró que pediu. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, ficou em silêncio na CPI dos fundos de pensão na Câmara dos Deputados. Vacari foi chamado para falar do fundo de pensão Petros, dos funcionários da Petrobras. Em depoimento à CPI, um advogado o acusou de estar por trás de um acerto de propinas do fundo. Vacari conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que garantiu o seu direito de ficar em silêncio. Senhor relator, para todas as questões que o senhor faz, vou exercer o meu direito ao silêncio. Mesmo com a negativa de Vacari, alguns deputados fizeram críticas e questionamentos. O silêncio do ex-dirigente petista causou revolta em parlamentares da CPI. Uma coisa é o senhor se negar a responder lá em frente a juiz e advogado. A outra é estar olhando no olho desses aposentados. A outra é o senhor olhar no olho deles e ver que dinheiro de aposentado por tráfico de influência comandado pelo senhor está bancando reforma de prédio. Vacari está preso no Paraná desde abril do ano passado, na Operação Lava Jato. Ele já foi condenado a 15 anos de prisão por receber propinas de empreiteiras para conseguir contratos com a Petrobras. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que não vai renunciar ao comando da casa, ainda que o Supremo Tribunal Federal aceite denúncia feita contra ele pela Procuradoria-Geral da República por suspeita de envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. O relator dos processos da Operação Lava Jato no STF, ministro Teori Zavascki, disse que a denúncia contra Cunha poderá ser analisada no fim deste mês pelo plenário da Corte. Um dos investigados na Operação Alba Branca sobre corrupção na merenda escolar do governo de São Paulo disse que pagamentos de propina eram feitos em distribuidora de bebidas do deputado federal Nelson Marcheselli, do PTB. Carlos Luciano Lopes é vendedor da cooperativa Coaf, suspeita de participar do esquema que envolveu 22 prefeituras do estado, segundo a investigação. Lopes afirmou em depoimento que acompanhou mais de uma vez o lobista da organização, Marcel Ferreira Júlio, e um amigo até a distribuidora em Pirassununga, onde teriam se encontrado com Marcheselli, mas disse não saber se o deputado recebia propina. Nelson Marcheselli admitiu que os encontros aconteceram, mas disse que recebeu Marcel por ser filho de seu amigo, o ex-deputado Leonel Júlio. Ele negou qualquer envolvimento com o esquema e afirmou que vai processar a Coaf. Direto de Brasília, agora, Josias de Souza fala sobre a corrupção na compra de merenda escolar em São Paulo. Estão roubando a verba da merenda escolar em São Paulo. Esqueça todo o resto, concentre-se apenas nisso. A merenda escolar, que já era escandalosamente precária, tornou-se um escárnio. Descobriu-se que no maior estado da federação, governado pelo tucano Geraldo Alckmin, candidato à presidência da República pelo PSDB, funciona uma máfia da merenda.
O caso veio à tona há 2 semanas e já estão sob investigação alguns tucanos graúdos. Entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, o deputado federal Duarte Nogueira, que foi secretário de Agricultura de São Paulo, um ex-assessor da Casa Civil do governo Alckmin, Luiz Roberto dos Santos, conhecido como Moita. Todos negam envolvimento no caso. A investigação avança. Enquanto torce para que haja consequências, para que os responsáveis sejam punidos, o brasileiro se desespera. São tantos e tão disseminados os casos de corrupção, vão da merenda até o petróleo, que as pessoas se sentem impotentes. Quando a gente ouve um petista acusando um tucano de corrupto e vice-versa, a primeira pergunta que vem à mente é: como vamos discutir com especialistas? Se estão desviando a verba da merenda em São Paulo, o que estará acontecendo com a verba pública nos fundões do Brasil? A corrupção existe em várias partes do mundo, mas às vezes a gente tem a impressão de que todas elas se situam no Brasil. Boa noite. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, deu parecer favorável pela extinção da pena de João Paulo Cunha, condenado no mensalão petista a 6 anos e 4 meses de prisão. Ele já cumpriu 1 ano e 11 meses e está no regime aberto. Segundo Janot, o ex-presidente da Câmara dos Deputados atende aos requisitos exigidos no decreto natalino assinado pela presidente Dilma Rousseff. O caso vai agora para o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente do PT, José Genuíno, e o ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas, já foram beneficiados com indulto e estão livres. Com o fim do recesso parlamentar, os partidos começam a definir os novos líderes das bancadas na Câmara em 2016. Entre as atribuições deste ano, eles terão a responsabilidade de indicar os deputados integrantes da comissão especial, que farão a análise do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por unanimidade, o PT escolheu o deputado Afonso Florense, da Bahia, para liderar a bancada. Para liderar o PT no Senado, foi mantido no posto o senador Humberto Costa, de Pernambuco. Outros líderes partidários do Senado vão continuar no cargo. Eunice Oliveira, do Ceará, continua líder do PMDB. Ronaldo Caiado, de Goiás, líder do DEM. E o senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, líder do PSDB. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, liberou para julgamento em plenário a denúncia contra o presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB. Renan Calheiros é acusado pela Procuradoria-Geral da República de peculato, uso de documento falso e falsidade ideológica. O escândalo estourou em 2007 e a denúncia está no Supremo há 3 anos. Segundo o Ministério Público, um lobista da empreiteira Mendes Júnior pagava a pensão de uma filha que o senador teve fora do casamento. O processo ficou com o ministro Ricardo Lewandowski por 1 ano e 7 meses e desde o ano passado está com o ministro Edson Fachin. Renan disse hoje que já deu todas as explicações e não vai entrar em detalhes porque o caso corre em segredo de justiça. Se a denúncia for aceita, Renan torna-se réu no processo. Em caso de condenação, as penas somam de 5 a 23 anos de prisão. O delator da Lava Jato, Fernando Moura, prestou novo depoimento à Justiça Federal do Paraná. Na semana passada, ele admitiu ao Ministério Público Federal que mentiu para o juiz Sérgio Moro durante uma audiência no dia 22 de janeiro. Moura disse que alterou a versão porque se sentiu ameaçado por uma pessoa um dia antes. Ele é apontado como lobista ligado ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Hoje, Moura voltou a afirmar que o petista o orientou a deixar o Brasil na época do escândalo do mensalão petista, em 2005. Segundo ele, o assunto foi tratado em fevereiro daquele ano, em um jantar na casa de Dirceu. O delator afirmou que, caso o nome dele tivesse surgido durante o mensalão, o esquema de corrupção na Petrobras teria sido descoberto naquele momento. O Ministério Público não descarta anular a delação premiada de Fernando Moura. E um novo espaço que foi inaugurado no Centro de Controle de Zoonoses deve melhorar e muito a vida dos cães e gatos resgatados nas ruas de São Paulo. A Prefeitura investiu R$2,5 milhões nessa ala que abriga 350 animais, a maioria vítimas de maus tratos. A casa nova do Cotó tem 5 metros quadrados,
piso que simula o de uma residência, outro que imita o de um quintal e até um gramado onde ele pode brincar à vontade. A nova ala para adoção fica dentro do único centro de controle de zoonoses da cidade de São Paulo. O diferencial dos 30 novos canis e 25 gatis são as paredes de vidro, que permitem mais interação com os bichos. Bem diferente dos compartimentos antigos com grades, que ainda funcionam. Estas instalações não são ideais e insuficientes para receber os 300 mil animais abandonados pelas ruas da capital. Não cria aquela barreira psicológica de separação com o animal. Então aqui a gente consegue visualizar mais adequadamente os animais dentro do seu ambiente interno, que simula a parte de dentro de uma casa de uma pessoa. No total, o Centro de Controle de Zoonoses tem aproximadamente 350 animais. Um deles é a Vicky, esta fêmea sem raça definida que já está aqui há quase 5 anos. E como por enquanto não tem espaço para todos, a ideia é que os animais passem por uma espécie de revezamento, para que todos possam usufruir desse novo espaço. Os veterinários contam que os bichos ficam por um período de 15 a 20 dias. O nosso propósito é poder fazer o rodiziamento dos animais do Centro de Controle de Zoonoses aqui nessa infraestrutura, justamente para permitir que todos eles tenham a oportunidade de serem adotados. A Júlia veio com o pai procurar um cão para ser adotado. Eles olharam, se encantaram, mas vão esperar mais um pouco para levar um desses para casa. Tem um que ele tem 5 meses, e aí a gente queria uma companhia para ele, que ele gosta de ficar brincando com outros cachorros. Vamos dar mais uma procurada. Tem assim para vender, mas a Júlia gostava de uma adoção mesmo, né? E pegar um que está desprezado aí para dar um carinho para ele também. E depois de dias muito secos aqui na capital paulista, com taxa de umidade abaixo dos 30%, a chuva veio forte em alguns pontos da cidade. E esse calor todo continua e ainda pode chover ainda que de forma rápida e isolada, mas o risco de temporais não está descartado. Vamos à previsão com Luciana Magalhães. Um sistema de baixa pressão presente no litoral gaúcho espalha muita nebulosidade no sul do Brasil. O sol até aparece, mas intercalado com nuvens carregadas que provocam chuva a qualquer hora em todo o litoral da região sul, passando pelo sul do Paraná até o oeste do Mato Grosso do Sul. Já no sudoeste do Rio Grande do Sul, o tempo continua firme com sol e sem chuva. O mesmo ocorre no litoral do Rio de Janeiro, no norte de Minas Gerais, sul da Bahia e na área nordestina, que vai do nordeste da Bahia até o sul do Ceará. Nas demais áreas brasileiras, sol com pancadas de chuva, principalmente à tarde. Máximas de 32 graus em Teresina, 34 em Vitória e a máxima chega aos 28 em Porto Alegre. Já em São Paulo, a condição para amanhã é de verão mesmo. Muito sol, calor e pancadas de chuva rápidas e pontuais. Na faixa leste, o vento que sopra do litoral aumenta a umidade do ar, mas nas demais áreas paulistas o ar continua seco. Máximas de 35 graus em São José do Rio Preto, 36 em Araraquara e 35 graus também em São Carlos. E na faixa leste, que inclui o litoral, máximas de 34 em Campinas e de 33 em Sorocaba. E na Grande São Paulo, vale lembrar que é bom utilizar o protetor solar, pois o nível de raios UV prejudiciais à pele estará extremo nos próximos dias. Até o final de semana, o calor continua na capital paulista, acompanhado de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e a noite. Há risco de temporais e até granizo, mas ele é pequeno. Máximas de 32 graus amanhã, calorão de até 34 na sexta e máxima de 30 graus no sábado. Durante a entrega de casas no interior de São Paulo, a presidente Dilma Rousseff voltou a destacar a importância do combate ao mosquito Aedes aegypti. A presidente também disse que precisou revisar o programa Minha Casa Minha Vida. Até o final de 2018, mais 2 milhões de casas devem ser entregues. Mas, segundo o jornal O Globo, antes a promessa era de 3 milhões. No evento, Dilma foi aplaudida e o governador tucano, Geraldo Alckmin, vaiado. Dilma participou da cerimônia de entrega de 2.408 casas do programa Minha Casa Minha Vida, em Indaiatuba, no interior do estado.
Durante o evento, o governador Geraldo Alckmin, do PSDB, recebeu uma tímida vaia. Já Dilma chegou a ser aplaudida em alguns momentos. Ontem, durante o discurso no Congresso, em que defendeu a volta da CPMF, a presidente foi vaiada. Pelo Congresso Nacional. Sobre o ocorrido, Dilma disse ao jornal O Estado de São Paulo que não ficou nem um pouco chateada, que tudo faz parte do jogo democrático. A presidente ressaltou ainda que até 2018, 6 milhões de casas terão sido entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida. Nós tivemos de rever os valores, né? Nós também passamos por dificuldades, o Brasil passa por dificuldades. Nós estamos calculando que iremos fazer em torno de 2 milhões a mais de moradias até 2018. A presidente saiu aqui do evento sem falar com os jornalistas, mas dedicou boa parte do seu discurso a um tema que vem preocupando todo o país. É a epidemia de microcefalia, que está associada ao Zika vírus, transmitido pelo Aedes aegypti. Dilma disse que o Brasil tem que provar que é mais forte que o mosquito. É isso que eu queria encerrar pedindo a determinação de vocês. Não é uma questão pouco séria. E disse ainda que o país firmou parceria internacional para tentar desenvolver uma vacina contra o vírus. Estamos buscando incansavelmente o desenvolvimento de uma vacina, inclusive em parceria até com os Estados Unidos. Eu falei pessoalmente com o presidente Obama sobre isso. O Butantan está também fazendo uma parceria com o Sanofi, que é um laboratório francês. Enfim, nós vamos buscar de todos os jeitos desenvolver essa vacina. Ministros da saúde de 14 países da América Latina fazem um encontro de emergência sobre o avanço do Zika vírus. A reunião é em Montevidéu, no Uruguai. Participam os ministros dos Estados-membros do Mercosul e de alguns países que compõem a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC. Também estão presentes autoridades de outras nações e representantes da Organização Pan-Americana da Saúde e do Organismo Andino da Saúde. O ministro Marcelo Castro participa do encontro e falou sobre a parceria do Brasil com os Estados Unidos no desenvolvimento de uma vacina de combate ao Zika, o que já tinha sido anunciado pela presidente Dilma Rousseff. Agora, dia 11, já chegarão os técnicos dos Estados Unidos no Brasil para a gente fazer uma reunião de alto nível para determinar os primeiros passos e todo o cronograma dessa parceria para o desenvolvimento dessa provável vacina para a Zika. Segundo a Agência Estado, no mesmo evento, o ministro falou também que a situação do Zika no Brasil está sob controle, ao contrário do que vinha dizendo em outras entrevistas. Nas últimas semanas, ele falou mais de uma vez que o país estava perdendo a guerra contra o mosquito Aedes aegypti. Uma delas... E um relato de transmissão sexual do Zika vírus nos Estados Unidos preocupa a Organização Mundial da Saúde. O porta-voz da organização disse que é preciso investigar mais para se entender as condições e a probabilidade de transmissão sexual ou por outros fluidos corporais. Sabe-se que o vírus permanece no sangue por algum tempo, mas não se sabe por quanto tempo. A recomendação, mais uma vez, é o sexo seguro, com preservativos. O primeiro caso conhecido de transmissão sexual do Zika foi relatado em Dallas, no Texas. O paciente foi infectado pela parceira que esteve na Venezuela. A Organização Mundial da Saúde pediu que os países europeus comecem a se preparar para reduzir os riscos de expansão da doença no continente, com a chegada da primavera e do verão. Os Ministérios da Saúde da França e do Reino Unido recomendaram o uso de camisinha por parceiros de grávidas que tenham sido expostos ao vírus. As autoridades do Chile confirmaram 3 casos importados da doença. Os 3 homens teriam contraído o vírus em viagens à Colômbia, Venezuela e Brasil. No Equador, 64 mil pessoas formam brigadas de combate ao mosquito Aedes aegypti. 22 casos de Zika foram confirmados.
incluindo uma grávida. 13 desses casos são domésticos, ou seja, os pacientes foram picados no Equador. Na Guatemala, 2 grávidas estão entre os 105 casos já confirmados. O Ministério da Saúde começou a fumigação na capital. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. São Paulo estreia hoje na Libertadores da América. O jogo no Peru é às 9h45 da noite, hein, Celso? Pois é, Gamberini, o jogo é na cidade de Trujillo contra o César Vallejo, válido pela fase eliminatória pré-grupos. Contra o time peruano, o São Paulo defende uma invencibilidade de 24 jogos, 17 vitórias e 7 empates. Jamais a equipe paulista foi derrotada por um time do país. E sobre o Zika vírus, assunto abordado há pouco no jornal, a preocupação também chegou ao futebol. Todos os jogadores do São Paulo, sem exceção, foram inspecionados por agentes de saúde assim que desembarcaram no Peru. O São Paulo chegou ontem de manhã na cidade de Trujillo, no Peru, para a partida inicial da primeira fase da Libertadores contra o time local, César Vallejo. A delegação tricolor viajou em voo fretado da Copa Airlines, empresa aérea que vai patrocinar os brasileiros nessa fase do torneio continental, e negocia contrato com o clube. Para entrar no país, os tripulantes da aeronave tiveram que fazer exames para comprovar que não estão infectados pelo vírus Zika. Temos controle dos nossos jogadores. Nós temos controle dos nossos jogadores, acompanhamos a saúde deles. É claro que o cuidado aqui é importante, tem que ser feito. Estamos falando de um problema mundial, principalmente da América Latina. Um problema principalmente pela América Latina. À noite, o time do Morumbi fez um reconhecimento no estádio Mansich, local da partida de logo mais. O técnico Edgardo Balsa confirmou que vai repetir o mesmo time do empate por 1-1 diante do Red Bull na estreia do Campeonato Paulista. Eu vejo partido difícil desde esse lugar, mas bueno. Devemos ter uma partida difícil, mas a equipe está preparada para isso e vamos conseguir um bom resultado. Todos sabemos que a classificação vai acontecer em São Paulo, não aqui. A partida de volta entre os dois times está marcada para a próxima quarta-feira, dia 10, no estádio do Pacaembu. O Michel Bastos teve dengue? Teve dengue. Por isso que pode soar assim até meio agressivo a delegação desembarcar no Peru e ser submetida a uma avaliação. Mas nós sabemos que o número de casos no Brasil o número é alto e já teve até o caso do Michel Bastos, que já teve dengue também no passado, apesar de todo o controle, é impossível, né? E esse jogo, como é que vai ser? Bom, com a minha ingenuidade, eu suponho que vai ser um jogo de retranca. Até pelo discurso do Balsa, a decisão é em São Paulo. Então, para ele, o mais importante hoje é não perder. E ele vai armar uma retranca, já é da característica dele, armar um time defensivo para não sofrer gols, para ir depois jogando em São Paulo, realmente... Aí decidir aqui. Eu não vejo grandes dificuldades para o São Paulo, não. Talvez hoje seja um jogo um pouquinho mais difícil, mas estou otimista. Acho que o São Paulo vai para a fase... Casual, o futebol peruano há muito tempo não tem bons times, né? Tá bom. Bom, e hoje tem também a rodada do Campeonato Paulista. Destaque para o seu Santos, que enfrenta a Ponte Preta em Campinas logo mais às 9h45 da noite, no estádio Moisés Lucarelli. Corinthians e Palmeiras só entram em campo amanhã. O Timão pega o Audax, enquanto os palmeirenses receberão o São Bento no Pacaembu. E vamos falar mais sobre esses jogos amanhã, claro. Amanhã. É isso aí. Obrigado, Celso. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Mariana? E o carnaval está chegando e a Prefeitura de São Paulo espera reunir milhares de foliões em todas as regiões da cidade. E na 25 de março, o que não falta é adereço para colocar a criatividade em prática. Ricardo não sabe se fica com o turbante ou se leva a coroa. No fim, tanto faz. A roupa é leve, né? Pra não passar calor. E aí põe uma coisa na cabeça e já fez a fantasia. Camila prefere algo com movimento, como as anteninhas de mola. Acho que vai mexer, vai bater um pouco, mas não tem problema, né? Caprichadas são as que Karina escolheu. Bem legal, bem diferente. Assim, com as fitas, a tiara custa R$ 35. Mas a loja na região da 25 de março tem adereços de cabeça a partir de R$ 3. Viu só que elegância? Vou conquistar um melindroso. O cap até que ficou bom, mas foi no cocar que Lúcio ficou vidrado.
só não gostou do preço. 94. R$94. Bastante carinho. E a coroa? Para você se jogar, né? E vai detonar no final do dia, tá acabado, né? As tintas para pintar o rosto completam o visual. A maior procura é pelo glitter. Carnaval tem que ter brilho, né? Senão não tem graça. Para vestir, tem uniforme de empregada, fantasia de diabinha com chifre e tridente e o kit bebezão, que vai com fralda, alfinete e pirulito. Será que algum rapaz usa isso? É o que mais sai. Sucesso absoluto. A Secretaria de Turismo, por meio de uma pesquisa, constatou que já no ano passado, os paulistanos somaram quase 80% do público do Carnaval de Rua e do São Bódromo. E desses, 42% disseram que ficaram na cidade só para aproveitar a programação. Neste ano, a proporção deve aumentar. E o indicativo disso está no comércio de acessórios e fantasias. Comparando ao ano passado, está dando uma média de 10% a 15% acima do ano passado. Isso é graças aos blocos de carnavalesco que estão saindo nas ruas. 355 blocos vão desfilar na capital. No ano passado foram 100 a menos. Giovana e Mariana querem participar. Pela primeira vez vão passar o carnaval longe da praia. Como a maior parte dos amigos, resolveram ficar para aproveitar os bloquinhos de São Paulo. A gente acha que compensa a gente ficar aqui ao invés de viajar para uma coisa incerta, sendo que a gente sabe que vai ser bem divertido. E a venda de carros de luxo, que custam mais de R$100 mil, aumentou 20% em 2015, segundo o site G1. Esses carros representam menos de 3% dos mais de 2 milhões de carros de passeio vendidos no Brasil. É o terceiro ano consecutivo de aumento das vendas do segmento de luxo, ao contrário da queda apresentada pelos carros mais baratos. No ano passado foram vendidos quase 67 mil carros acima de R$100 mil, o dobro do que foi vendido em 2012. A Audi e a Mercedes-Benz, duas montadoras alemãs, tiveram aumento de vendas de 40% no ano passado. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspende a decisão que proibia que o dinheiro de multas arrecadado na capital paulista fosse utilizado para custear a estrutura administrativa da CET. Na decisão, o TJ afirma que impedir o uso da verba para custear a estrutura administrativa da CET vai causar prejuízos ao orçamento do município, que podem afetar áreas como saúde e educação. A suspensão do uso da verba das multas ocorreu em 15 de janeiro e atendia a um pedido do Ministério Público. Na ação de improbidade administrativa, o MP acusa a Prefeitura de desviar mais de R$600 milhões arrecadados com multas de trânsito na construção de ciclovias, terminais de ônibus e em despesas operacionais da CET. Segundo o Ministério Público, o Código de Trânsito Brasileiro prevê que a verba deve ser gasta em ações como sinalização, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. E na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a campanha para a prévia que vai escolher o candidato tucano à Prefeitura de São Paulo. Entrevisto hoje o deputado federal Ricardo Trípoli, do PSDB, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Obrigada, deputado, por estar conosco. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Deputado, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, 27 mil tucanos podem votar, estão credenciados para votar nessa prévia que vai escolher o candidato. Correto. O que puxa mais voto? É a história política, o cacife eleitoral de cada candidato? É o padrinho rico e forte? Ou o poder de comunicação de cada um? Olha, Maria Lídia, eu como filiado do PSDB e fundador do partido, eu acho que é o tempo de trabalho que você tem no partido, o tempo que você tem de mandato, que eu tenho 8 mandatos, já fui secretário do município, secretário de Estado, vereador, líder do prefeito Mário Covas, a época que ele foi prefeito de São Paulo, fui secretário de Estado do Mário Covas, do Geraldo Alckmin, e por 3 mandatos estou na Câmara Federal. Pelo fato de ser um filiado, eu tenho facilidade, eu tenho identidade com o filiado e com o eleitor, que é o militante do partido. Agora, daqueles que estão concorrendo, o único que não tem esse perfil é o João Dória, mas que
chega e está tendo um desempenho de pré-candidato que está sendo interessante, competitivo. Isso tem peso? Ou Dória entra em igualdade de condições com o Matarazzo, André Matarazzo e Ricardo Trípoli, que têm história política e cacife eleitoral comprovados? Olha, eu acho que todos têm que ter oportunidade. Quem é filiado ao partido tem que apresentar o seu trabalho. Nós estamos nos expondo hoje ao filiado do partido, em todos os 58 diretórios zonais da capital, apresentando o que você tem de proposta, o que você tem de trabalho, o que você tem de mandato. E o eleitor que é filiado do PSDB conhece o meu trabalho, porque até eu diria para você, numa campanha hoje, no Facebook eu ganharia de todos os parlamentares. Eu tenho 206 mil pessoas que me acompanham no Facebook, pelo trabalho, pela dedicação e pela maneira como, na verdade, você interage com esse eleitor, especificamente como você Mas colocou. os outros também têm, né? Tem, porque cada Facebook, qual, sabe como é que é? Cada qual tem o seu tipo de trabalho. Eu falei do Facebook brincando aqui, porque na verdade como eu ultrapassei os senadores também, então isso me dá essa condição de poder dizer que nesse campo a gente tem trabalhado bastante. Agora, visita eu faço muito. Agora, não é que eu faço visita hoje, eu sempre faço visita. Há 33 anos, com mandato, eu tenho visitado. Eu vou ao mercado, eu vou à Feira Livre, eu vou às reuniões do Rotary, do Lions, em universidades, em colégio, na periferia de São Paulo, nos campos de futebol, às vezes, por exemplo, o Ajax, lá da Zona Leste, eu vou assistir um jogo deles, porque eu acho importante você ter esse nível de informação, de entrosamento com as pessoas. Bom, a deputada Mara Gabrilli, que por sinal tem sido dura crítica de muita coisa aí, está chamando a atenção, ela fez uma crítica e protestou em relação à campanha na prévia agora, com uso do diretório do PSDB pedindo voto para candidato. Eu quero a sua opinião. Olha, o senhor tem ciência? Não, primeiro eu quero saber, o senhor tem ciência de uso de estrutura dos diretórios do PSDB para pedir voto para esse ou aquele candidato? Olha, Marielle, essa campanha é de prévias, não é uma campanha ainda para prefeito. Sim, por isso mesmo, porque é entre parceiros, entre companheiros. Então, todos nós, candidatos, pré-candidatos, temos a lista de todos os filiados com telefone, endereço, e-mail. É permitido cada um ligar para quem, obviamente, quiser. O candidato, né? Liga, faz uma internet lá, um trabalho de telemarketing. É a campanha dele? É a campanha dele. Cada um tem um perfil, tem um estilo, né? Mas de um diretório? Não. Dentro do diretório, pega o telefone e liga? O diretório, na verdade... Porque o diretório é de todos. Mas o diretório não existe fisicamente. Normalmente você tem um escritório de um filiado, você tem a loja de um filiado que ele cede para que o diretório se reúna naquela zona eleitoral e possa, seja na Zona Leste, na Sul, na Oeste, na Norte. Então não é um local fisicamente propriedade do partido, ele é cedido ao partido. E um outro filiado pode, muitas vezes, pegar o telefone e ligar, pedir voto para o seu candidato. Eu acho que isso é factível. E o governador Geraldo Alckmin, né? Consta que ele está em campanha para o João Dória e que tem pedido a lideranças apoio para o Dória. É legítimo o governador de São Paulo atuar assim como cabo eleitoral numa prévia do partido? Olha, o governador é uma grande liderança. Ele já disputou a presidência da República, hoje é governador de estado, tem um trânsito enorme dentro do partido. É óbvio, quando você tem 3 pré-candidaturas, você tem que estimular as 3 pré-candidaturas para que elas forcem a ir buscar o voto no convencimento de que ele é o melhor. Então, eu tenho que demonstrar que eu sou o melhor pré-candidato no PSDB para disputar nas eleições. Bom, mas isso tudo bem. Eu quero saber agora, se o governador deve entrar nessa parada como cabo eleitoral. Se você tiver as lideranças do partido defendendo uma determinada candidatura, eu não vejo nenhum problema, até porque o governador vota. O presidente Fernando Henrique vota, o Serra vota, o Aloysio Nunes Ferreira vota, os deputados federais, estaduais, na capital votam. Agora, cada um deles tem um voto. Isso é importante lembrar, porque nas prévias não tem voto acumulado. Não é que um líder vota 10 vezes e o outro tem direito só a um voto. Então, o voto é igual. Por isso que eu vou sempre aos bairros discutir com a militância a importância da participação. Nas últimas prévias, Maria Lídia, nós tivemos 6.500 eleitores, aproximadamente. Nessa, nós estamos calculando em torno de 10 mil eleitores, porque alguns mudaram o título, não estão mais em São Paulo, etc. Sim, tem os que podem votar e os que votam, é facultativo, né? também, Claro, não é? É claro. Bom, acredita que vai ter segundo turno nessa prévia? Eu vi uma declaração do Zuzinha que isso é possível, sim.
Com certeza, nós deveríamos ter, porque somos 3 pré-candidatos e você tem que ter 50% mais um voto. Quando você tem 3 pré-candidatos, dificilmente um consegue atingir o quórum de 51% dos votos, né? Provavelmente nós teremos a primeira eleição no dia 28 de fevereiro e o segundo turno no dia 20 de março. Ficarão 2 para o segundo turno. Bom, quem é o adversário mais ameaçador nessa eleição para prefeito de São Paulo 2016? Para o PSDB, é o Haddad, é o Russomano, no PMDB, é o Marta, Chalita ou o próprio SCAF, que de repente... Olha, eu acho que o prefeito que hoje está à frente da prefeitura, obviamente com vários defeitos, com várias dificuldades, com propostas feitas e não cumpridas no seu mandato, ele deverá ser o adversário porque ele tem uma máquina do seu partido e, obviamente... Mesmo nós com o PT tão combalido, sim, a economia do país do jeito que está... Ele pertence a esse partido, ele faz parte desse processo e dessa causa que justifica. Quer dizer, se ele há 3 anos atrás alegou que faria o Arco do Futuro e até hoje não apresentou, das 50 mil casas populares, 10% do que ele pretendia fazer, a área da saúde, briga entre si nas várias áreas, UPA, AMAS, médico mas o senhor da falando família, tudo isso, ele é ameaçador? Eu acho que não é ameaçador, não. Eu diria que ele é o grande adversário. Nós teremos uma polarização, provavelmente, em São Paulo, entre o PSDB e o PT. E esse será o grande diferencial. É o momento de nós mostrarmos o nosso estilo, o nosso modelo de governar mais próximo das pessoas, ouvindo as pessoas, dando condições que elas, na verdade, possam participar do processo de escolha e do processo de administração e de gestão da cidade. E o Serra, na última hora, ele pode fazer o que fez em 2012? Não, resolver ser candidato? Não acredito não, até porque... E dá do ponto de vista daquilo que vocês estabeleceram como regra? Já venceu o prazo, os 3 pré-candidatos com o presidente municipal do partido já definiram que o prazo de inscrição já foi encerrado no dia 28 de janeiro. Nós temos 3 semanas. As prévias aconteceram. Quer dizer, não dá mais tempo do ponto de vista formal, não dá mais. Não dá mais, não. Respira aliviado com isso? Tranquilo. Porque da outra vez atrapalhou, né? Foi, eu fui o único que participei das últimas prévias e a entrada dele, na verdade, foi de uma maneira muito brusca, porque foi na última hora. Foi, né? por isso Mas foi mesmo. muito bom, eu acho que democraticamente nós conseguimos e eu espero, obviamente, vencer as prévias e ser o futuro prefeito da cidade de São Paulo. A última questão, bem rapidamente. Vocês, no PSDB, estabeleceram um valor para o pré-candidato pagar para poder concorrer na prévia. Verdade. R$30 mil. Eu vi muita crítica sobre essa decisão, porque vocês inviabilizam a possibilidade de uma liderança mais simples, que não tem dinheiro, de concorrer. 30 mil não é pouco dinheiro. A minha pergunta, isso não é contraproducente para o próprio partido? Porque os petistas dizem que vocês, tucanos, são elitistas, são coxinhas. Fazendo uma cobrança dessa, vocês não colam no peito, vamos dizer, esse rótulo, esse estigma? Olha, primeiro eu vou dizer a você uma coisa, o dinheiro é nosso, é pessoal. É pessoa física, você não pode buscar em outro local a contribuição. Primeiro. Segundo, quando eu me inscrevi, eu paguei o cheque, só que eu dei o cheque para descontar na segunda para quinta-feira. E eles diziam que enquanto não caísse o cheque na conta, eu não estaria inscrito. A imprensa até divulgou isso. Mas essa pergunta já que eu caiu fiz, e já fez. Essa pergunta, não, eu acho que não. Não é ruim para o PSDB essa cobrança? Se você tiver alguém que queira ser candidato a prefeito, tenha toda essa trajetória de vários mandatos, que tenha uma experiência para poder apresentar e já participou de gestões do PSDB, como eu, da Fundação, eu não vejo nenhum problema em você contribuir para o partido para que a gente possa realizar reuniões e eleições democráticas. Muito obrigada por sua entrevista. Eu agradeço e estou sempre à sua inteira disposição. Muito obrigada. Boa noite. Mariana. E a seguir, Barack Obama faz primeira visita como presidente a uma mesquita. O presidente americano condenou a intolerância religiosa e disse que atacar uma religião é atacar todas as religiões. Oi, Maitê. Quanto tempo? Você está cada dia mais jovem. Seu cabelo tá lindo. E essa pele? O que você está fazendo? Vou te contar. É o make-up rejuvenescedor. Ele contém colágeno, deixa a pele mais firme e retarda o envelhecimento. Parece que o tempo para pra você. Pra mim, o tempo parou. Eu tô vendo. Olha, eu vou levar essa maravilha pra mim também. Faça o tempo parar pra você também.
Com Imecap rejuvenescedor. Eles estão chegando. Os melhores esportistas do planeta estarão reunidos aqui. Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Vamos aproveitar essa oportunidade e defender o Brasil. Porque agora somos um só time. Um time de 200 milhões. E mesmo sendo um povo tão diferente, com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões, somos todos brasileiros. Somos anfitriões. Somos todos Brasil. Pratique o espírito olímpico. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Oi, Maitê. Quanto tempo? Você tá cada dia mais jovem. Seu cabelo tá lindo. E essa pele? O que você tá fazendo? Vou te contar. É o Imecap rejuvenescedor. Ele contém colágeno, deixa a pele mais firme e retarda o envelhecimento. Parece que o tempo para pra você. Pra mim, o tempo parou. Eu tô vendo. Olha, eu vou levar essa maravilha pra mim também. Faça o tempo parar pra você também. Com o Imecap rejuvenescedor. Nas feiras livres de São Paulo é possível encontrar tudo bem fresquinho e muitas vezes com um preço bem melhor que os praticados nos supermercados. Já as bancas de utilidades domésticas são os verdadeiros pontos de quebra-galho de todo tipo, atraem aquelas pessoas que estão com pressa. Logo no começo da feira, uma barraca que incentiva o consumidor a comprar por impulso. Culpa da Dona Maria, que viveu na feira 27 dos 63 anos de vida. E tudo começou com uma barraca de temperos. Pediam tudo, a linha, agulha, essas coisas, carrinho, tapete, jogo de banheiro. Eu tenho tudo isso aí para vender. Mas tá fraquíssima a feira, viu? Não tá lá essas coisas todas não. Tantas opções de produtos que não podem faltar a qualquer dona de casa e precisam estar sempre à mão, como espremedores de alho, limão ou abridor de latas. Tem até este ralador estilizado, que evita a bagunça e armazena neste pote tudo que foi ralado. E que tal essa engenhoca para descascar o abacaxi? São tantos produtos que quanto mais a gente vasculha, mais curiosidades dá para encontrar. Por exemplo, sabe quando aquele chinelo favorito arrebenta a tira? Então, agora não precisa mais jogar fora, porque a Dona Maria dá um jeito. Eu vi mesmo a correia da sandália e lembrei, né? Mas é a primeira vez. Às vezes a gente não quer sair para comprar só isso, né? Como agora, eu quis a correia já tem 2 semanas e agora me lembrei e aí comprei. Foi uma boa oportunidade, né? Vamos agora ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Vocês aí lembram que o governo, na semana passada, disse que ia tentar aumentar o crédito no país, o total de dinheiro emprestado? Pois então, os maiores bancos privados do país acabaram de dizer que, da parte deles, o crédito vai diminuir. Aliás, mesmo que todo o pacote de crédito do governo saísse do papel, não seria bastante nem para compensar metade da diminuição do dinheiro emprestado no Brasil no ano passado. Pior que isso, mesmo que as medidas do governo deixem de ser apenas planos, é preciso que as pessoas peguem os empréstimos. E como se sabe, todo mundo está com medo de gastar dinheiro. Quanto mais tomar dinheiro emprestado. A direção dos bancos Itaú e Bradesco disse na última semana que o total de dinheiro que esses bancos têm emprestado vai diminuir neste ano. Ou melhor, a carteira de crédito desses bancos vai crescer menos que a inflação. Na prática, em termos reais, vai diminuir outra vez. O Santander não faz estimativa de quanto vai crescer sua carteira de crédito, mas acha que dificilmente supera a inflação. Nos bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa, provavelmente não vai haver crescimento também. Esses 5 bancos têm quase 80% do dinheiro emprestado no Brasil. Por que os bancos estão jogando tanto na retranca? Porque, claro, acham que a economia vai mal, que mais gente perderá emprego, que mais empresa terá dificuldade e, portanto, haverá mais risco de calote. Em resumo, as expectativas de todo mundo estão sendo revisadas para baixo, com exceção de algumas empresas que exportam, que vendem para outros países, pois o real perdeu valor e assim os produtos brasileiros ficaram mais baratos lá fora. Um pouco mais fácil de vender. As expectativas de todo mundo estão baixas ou caindo porque não há nenhuma notícia de mudança importante nas políticas do governo.
porque o tumulto político continua paralisando decisões e porque o parte do Congresso quer ver a caveira de Dilma Rousseff. Em resumo, a coisa ainda está mal parada. Boa noite. Barack Obama faz sua primeira visita como presidente a uma mesquita e condena a retórica antimuçulmana do pré-candidato Donald Trump e de outros republicanos. A religião é atacar todas as religiões. Ele citou versos do Corão e afirmou que os muçulmanos são parte crucial da história e do futuro do país. Sem citar diretamente Donald Trump, chamou de imperdoável a retórica de alguns líderes republicanos contra os muçulmanos. Obama disse que quem sugerir que os Estados Unidos estão em guerra contra o Islã acaba por dar legitimidade a grupos como o Estado Islâmico. Cerca de 3.300.000 muçulmanos vivem nos Estados Unidos. A Petrobras informou hoje que pode recorrer da decisão da Justiça dos Estados Unidos, que abriu caminho para que investidores processem a estatal em grupo. Ontem, o juiz responsável pelas ações judiciais da Petrobras em Nova York, Jed Rakoff, decidiu permitir que os investidores que aplicaram em bônus e ações da empresa brasileira processem a petroleira em conjunto. E os investigadores alegam perdas bilionárias decorrentes das investigações sobre suborno e propina envolvendo a companhia. A Petrobras tenta minimizar o tamanho do litígio nos Estados Unidos e o montante de uma eventual indenização a ser paga aos investidores. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Boa noite para vocês. Voltamos amanhã às 7 em ponto. Boa noite e até lá. A chefe Renata Browne mostra o melhor da gastronomia francesa. Logo mais, 10h30 da noite no Todo Seu.